Hello guys, how are you? Começando um quadro novo aqui no canal que é o Q&A, que é o Question and Answer, onde você pergunta e eu respondo. E para ter a sua pergunta respondida, é só mandar ela pelo nosso Instagram aqui, Inglês com Renê, vai ter em algum lugar aqui da tela, pela DM lá, ou posta a sua pergunta aqui abaixo desse vídeo, tá? Que aí ela vai ser respondida. Começando aqui pela pergunta do Gustavo, uma pergunta muito interessante, obrigado Gustavo. Nunca entendo o uso do ing, do ing, quando estou falando a frase que usam love and like, como I love watching movies. Na tradução isso não seria um gerúndio? Então, o ing, ele pode ser gerúndio, mas ele tem algumas funções, tá? Ele tem mais funções do que só o gerúndio, também pode ser um sujeito da oração, mas vamos focar no que você perguntou aqui, que é o ing, o verbo com ing depois do verbo love, like. É muito simples isso aqui. Se você memorizar que sempre depois de um verbo que tem sentimento, feelings, tá? Então eu amo, eu odeio, eu adoro, eu detesto. E aí vai ter em inglês I hate, I love, I adore, I detest, I loathe. Tem um monte de verbos aí para falar disso. Todos os verbos assim, o próximo verbo vai ter ing. Em vez de ser diferente do verbo I want to do, I want to go, você vai falar I love going, I love doing, tá? Ou I like doing, I hate going, tá? E sobre infinitivo tem um vídeo no canal aqui muito bacana, eu recomendo assistir. Então a gente sempre tiver esses verbos de sentimento, que são de feelings, e mais alguns outros, tá? A lista não é muito grande. Por exemplo, tem o enjoy também, a gente sempre vai usar um verbo na sequência dele com ing, tá? Então I enjoy going to the beach, eu curto ir à praia, tá? Então vai ser esse ing, não é gerúndio não, ele é um verbo no infinitivo na verdade, tá? E partindo agora para a próxima pergunta, que é a da Lilian, que ela pergunta qual é o melhor jeito de pedir algo para alguém num bar, num restaurante. Pô Lilian, tem um vídeo aqui no canal que é super bacana, como você perguntar igual os nativos perguntam. Na verdade tem dois, eu explico um que é o can I have, e essa é a forma que é mais legal você utilizar, tá? Can I have or can I get? É o que o nativo usa todos os dias, todas as horas, em tudo quanto é lugar, até em casa, por mais incrível que pareça. Porque se a gente traduzir do português para o inglês, eu quero uma coca, me dá uma coca, que a gente chega e fala num bar, num restaurante, isso soa muito ofensivo se você falar, traduzindo ao pé da letra, tá? I want a coke, or give me a coke. Parece que você está tratando a pessoa como um escravo. Não é legal, não soa legal para o nativo, ele pode te tratar mal. Então é melhor usar o can I have, que é o eu quero, mas de uma forma mais educada. Outra alternativa que a gente tem é I would like, I'd like a coke please, or I would like a coke please, eu gostaria de uma coca. Mas pode usar o can I have or can I get, e sugiro ver o vídeo que tem aqui no canal também sobre o assunto, tá? Partindo para a última pergunta aqui, que é do Anderson, também 3 perguntas muito interessantes, agradeço muito, guys. Ele pergunta qual a ordem correta para falar de datas em inglês. Esse é um assunto bem interessante, porque nós temos o inglês americano e britânico. Há vários ingleses, tá? A gente divide entre britânico e americano, mas existe canadense, existe australiano, e todos eles têm uma peculiaridade. Mas vamos pegar esses dois eixos que são os mais utilizados em escolas e também difundidos pelo meio da cultura, já que a Inglaterra foi um império e os Estados Unidos é um país muito dominante na economia, na tecnologia. Então, na Inglaterra a gente vai usar igual em português, tá? Por exemplo, hoje que eu estou gravando esse vídeo é no dia 1º de outubro, então eu falaria the 1st of October, o 1º de outubro, tá? E aí eu recomendo assistir um vídeo que fala sobre ordinal numbers, porque toda data em inglês a gente vai usar o ordinal, não existe primeiro, dia 2, dia 3, dia 4, a gente sempre vai falar primeiro, segundo, terceiro, até lá, 31º, tá? Em inglês a gente usa isso, então assista o vídeo de ordinal, que deve estar em algum lugar aqui também nessa tela, e vamos lá, no inglês americano, no britânico vai ser the 1st of October, tá? Já no americano a gente vai fazer a inversão, vai vir o mês e depois o dia. Isso pode confundir um pouco, tá? Se você tiver lá, colocar os números, às vezes confunde, você pensa numa coisa e a outra, né? Quando o dia é mais alto do que 12, tudo bem, porque aí você não vai confundir, porque não tem mês 13, né? Não tem mês 14. Mas quando é um mês 1, por exemplo, é o dia 1, você não sabe se é 1 de janeiro, né? Você não sabe o que dizer ali, né? Pode dar uma confusão. Tá, mas enfim, vai falar October 1st. O inglês não vai usar nem o artigo, nem a preposição of, tá? Então, the 1st of October in British English, no inglês britânico, and October 1st American English, tá? No inglês americano. That's it, guys! Se você quer ter sua pergunta respondida, quer comentar sobre esse novo quadro que a gente tem, quer melhorar aqui as coisas, posta abaixo aqui um comment aqui ou manda na DM lá no Instagram, Inglês com Renê, e lá sempre tem novidades, tem brincadeiras.
Sempre a gente convida vocês para aparecer por lá, para comentar alguma coisa, é sempre muito bem-vindo. Não deixe de postar sua pergunta, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de uma outra pessoa também, e você vai ter ela esclarecida, sem problema algum, tá? And until next time, see you. Acho que falhou no final aí, né? Não, ficou não. Não, podia inverter também. Ah, não, consegui. Tá rodando já? Tá Então, rodando. beleza. Pode ir lá? Pode. Cara, é assim mesmo? Desse jeito mesmo? Desse jeito. Tá, então vamos lá. Hey guys, um quadro novo aqui no canal que é o Question and Answer, o Q&A, né? Q&A. Tá. Então, vai.